Olá, seja bem-vindo a mais um encontro de aprofundamento da Palavra de Deus e também de transformação de vidas, porque é isso que acontece quando a gente estuda a Palavra de Deus. Ela transforma a nossa vida. E espero que você esteja também ajudando outras vidas a serem transformadas através da Palavra de Deus. Porque aqui no nosso estudo, a gente fala direto ao coração, fala direto da verdade, direto da palavra, e, claro, direto ao ponto com o pastor Wellington Almeida. Então, seja muito bem-vindo a mais um encontro super especial. Quero agradecer a você que tem feito esse canal, ajudando aí para que outras pessoas possam também ter sua vida transformadas pela palavra de Deus. Tem feito esse canal crescer, não é? Como? Curtindo 3C. Curtindo, comentando e compartilhando. Gente, os comentários estão demais. Estou gostando das respostas de vocês. Mas a resposta de hoje, aqui nos nossos comentários, quero que você responda duas perguntas essenciais que estão no cerne da questão do estudo dessa semana. O estudo dessa semana traz o tema O Conflito Cósmico. E a pergunta é o seguinte: existe realmente o conflito? Que passagens, que evidências bíblicas nós temos de que existe realmente o conflito cósmico entre Deus e Satanás? Qual seria a natureza desse conflito? É isso que vamos estudar hoje. É isso que vamos estudar durante essa semana. Um estudo bíblico bem legal, com um assunto imprescindível, um assunto importantíssimo para que todo cristão possa conhecer, mas para que você possa conhecer e ter a base do seu conhecimento na Bíblia. Então, a lição dessa semana vai responder essas duas perguntas, claro, com passagens bíblicas fundamentais. Vem com a gente? É agora, é direto ao ponto, com o pastor Wellington Almeida. Eu estou feliz de poder estar de volta aqui com vocês nessa semana. Nós estamos agora iniciando a lição 9 e que trata de um tema muito importante e que define também a nossa compreensão sobre o tema desse trimestre. O conflito cósmico. Muito bem, está pronto? Você está pronto? Olha, o verso para memorizar diz assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Eu destaquei aqui no texto uma coisa, dê uma olhada na tela aí. Porém, inimizade entre você e a mulher. Veja que esse conflito não é fruto de uma decisão nossa. Do tipo assim, imagine se eu gosto de fazer coisa errada, eu vou ter conflito com o mal? Não vou. Deus coloca no nosso coração, na nossa vida, esse conflito. Claro que o texto aqui está fazendo uma fala aluzente a Adão e Eva no Éden, mas que respinga em nós até hoje. A decisão de Adão e Eva no Éden de terem escolhido desobedecer a Deus, enganados por Satanás, nos trouxe a essa condição que hoje vivemos. Então, esse grande conflito que existe entre bem e mal, e o meu conflito entre fazer a minha vontade e a vontade de Deus é fruto dessa ação de Deus em não concordar que as duas coisas andem juntas. Ou seja, o grande conflito é para o nosso bem, se é que você entende. Se não houvesse esse grande conflito, nós poderíamos estar até hoje afundados no mal e sem a possibilidade de uma restauração. Então, o Senhor colocou no nosso coração um anseio por algo melhor do que o mal. Vamos então ao esboço. Primeiro que a gente aborda as temáticas da lição para essa semana. E quando você for estudar isso na classe, é importante que você apresente essas temáticas, porque elas de alguma maneira mantêm toda a discussão dentro de uma limitação, de uma cosmovisão para aquela semana. Por exemplo, para essa semana, é importante que o aluno, ao revisar o tema da lição na classe, tenha em mente o seguinte, que o conflito cósmico não é uma batalha entre bem e o mal. Vou repetir, hein? O conflito cósmico não é uma batalha entre o bem e o mal. O conflito cósmico envolve o povo de Deus. E terceiro ponto, a resolução do conflito cósmico não poderá ser feita de forma prematura. Bom, dentro desses três temas da lição, você pode dialogar com a sua classe, entendeu?
Primeiro, vamos então ao nosso esboço. Eu coloquei aqui como a frase da semana que o cerne do conflito envolve a adoração, não a posse. Então veja só, o grande conflito não significa uma disputa pelo poder. O que não deixaria de ser, porque o que ocasionou o conflito lá no céu foi o desejo de Satanás, de Lúcifer, ser semelhante e estar no lugar de Deus. Está tudo certo, envolveu o poder. Mas no que diz respeito ao conflito com a nossa escolha, já na nossa perspectiva, na nossa cosmovisão, envolve uma escolha. A quem eu vou adorar, a quem eu vou servir. Então, o grande conflito, o conflito cósmico, está ligado ao conceito da adoração. Nós vamos servir a Deus ou servir a Satanás? Claro que isso envolve um processo de escolha. A gente vai estudar isso ainda nesse trimestre. Muito bem, vamos entender aqui o passo a passo. Minha sugestão é que você comece estudando a lição de terça-feira. A origem do conflito. Veja, eu estou na lição 9, ok? A lição de terça-feira tem a origem do conflito no céu. Então vejamos. Claro que, do ponto de vista espaço geográfico, vamos assim dizer, o grande conflito começou no céu. Se você quer o endereço, começou no céu. Agora, se você quer a origem, começou no coração de Lúcifer. Entenderam? Veja Isaías 14, 12 a 15. Eu não vou ler o texto agora. Mas olha, você pode aproveitar, ao fazer a revisão da lição dessa semana, tocar nesses tópicos. Lá em Isaías 14, versos 12 a 15, declara aonde começou o conflito. Geograficamente, no céu, mas originalmente no coração de Lúcifer. Depois você vai para o segundo momento, que é a lição de segunda-feira. A origem do conflito na Terra. Por que eu coloquei terça-feira antes de segunda? Simples. Primeiro aconteceu, foi no céu, ok? Depois que veio para a Terra. Então eu estou colocando uma sequência, vamos dizer assim, cronológica da ação do pecado na Terra. Então veja, começou no céu, veio para a Terra, especificamente no Jardim do Éden, ok? Mas olhe para cá, não foi no Jardim do Éden. Se você quer a localização geográfica, eu vou dizer, o endereço foi no Éden. Mas se você quer a origem do pecado na Terra, foi no coração de Eva. E Adão compartilhou com isso também. Então, leia Gênesis 3:6 na sua classe e você faz essa revisão. Também foi no coração. O que eu quero apontar para vocês nessa abordagem é que o grande conflito, ele acontece interiormente. Tem a ver com a minha escolha e tem a ver com a vontade de Deus. No caso do Éden, Deus havia apresentado para Adão e Eva todas as possibilidades possíveis do uso das árvores para comer, para alimentar-se, e tinha deixado como reserva, como prova da fidelidade, uma árvore que eles não deveriam tocar. E claro, nós conhecemos a história, a desobediência consistiu em Adão e Eva comerem do fruto que Deus havia dito que não comessem. Por isso, o pecado entrou na terra. Agora, na lição de domingo, veja, comecei com terça, estou vindo para segunda e agora para domingo. Na lição de domingo tem uma parábola que ela é bem sugestiva, ela é uma espécie de resposta pronta para tudo isso que aconteceu. Foi um inimigo que fez isso. O inimigo no céu semeou dúvida no coração dos anjos, o inimigo no Éden colocou dúvida no coração de Adão e Eva, entenderam? E nós vamos ver daqui a pouco que ele coloca dúvida no nosso coração também. Então, a quem eu vou adorar? Esse é o ponto. A quem eu vou ouvir? Esse é outro ponto. Que tem a ver, eles estão interligados. Eu sirvo a quem adoro. Ok? E quando a gente faz a escolha certa, isso redunda em bem. Mas só há duas opções. Desde o início, no grande conflito, somente duas opções. Bom, o que é que eu digo que você faria na lição de domingo? Primeiro, relembre o seu aluno na classe sobre a parábola. Ok? E mostre a consequência. Qual foi a consequência do inimigo ter entrado
e semeado o joio no meio do trigo. Mostra a consequência. E eu digo a vocês que deva trabalhar as duas perguntas de domingo, elas são importantes. A pergunta 1, como essa parábola nos ajuda a compreender o mal que existe em nosso mundo? E a pergunta 2, esses fatos também esclarecem a natureza do conflito cósmico? Que fatos? Os narrados em Mateus 13, versos 28 a 30. Então, eu acho importante você considerar essas duas perguntas. Primeira, que envolve a parábola em que o inimigo entra e semeia o joio, a parábola do joio e do trigo, como também a parábola do semeador. Olha que coisa interessante. A primeira parábola fala do inimigo semeando o joio no meio do trigo. A segunda parábola fala de Cristo semeando a palavra às nações. Entenderam? 2 semeadores. E a gente sabe a consequência de cada um deles. Um produz frutos em abundância e outros produz destruição em abundância. Muito bem, e você finaliza então a lição apresentando o tema de quarta-feira. Ok? O tema de quarta-feira apresenta o cerne do conflito. Ok? Que está envolvido a questão da adoração. Ok? Se você me adorar, aí tem o ponto da tentação de Jesus relatado em Mateus e também no livro de Lucas, Mateus 4 e Lucas 4. Se você observar, a última instância do apelo de Satanás para Jesus foi a adoração. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ou seja, o que Satanás está buscando é muito mais do que ele queira possuir. Ele quer um atributo de Deus, que é ser adorado. Nisso consiste o grande conflito, ok? Não é uma questão de posse, mas uma questão de adoração. Por isso que a lição de quinta-feira, ela aborda esse tema e você pode fechar a sua abordagem com a classe apresentando o tema de quinta-feira, que tem a ver com o caráter de Deus, a natureza do conflito. E a natureza do conflito envolve o caráter de Deus. E eu sugiro que você faça a pergunta número 8 da lição. Como é o caráter do diabo e quais são as suas estratégias? Então, ao analisar a estratégia e o caráter do diabo, você vai perceber que está ligado ao conceito da mentira, enquanto o caráter de Deus está ligado ao conceito da verdade. Ok? Esse é o grande conflito apresentado na lição dessa semana. Apresento aqui para vocês, dê uma olhada aí na tela. Eu não vou ler todos os itens, mas você pode dar uma pausa aí na tela. E aí nós temos uma proposta de resumo da lição. Se você não quiser caminhar pelo esboço, que ele apresenta uma abordagem temática, portanto, em algumas situações eu faço mudança de sequência, como foi o caso de hoje. Comecei com terça-feira. Mas se você prefere uma linguagem linear, uma apresentação linear, domingo a sexta, está aqui o resumo, você lê o tópico e comenta com a sua classe, tá bom? Como de fato enfrentamos diariamente os efeitos do conflito cósmico, deve nos tornar ainda mais conscientes dessa realidade e dispostos a depender de Deus em todos os momentos. Como você aprende a depender de Deus em todos os momentos à medida que você enfrenta diariamente esse conflito? É uma boa pergunta para a interação na classe. Olha, na próxima semana é um tema interessantíssimo, regras de engajamento. E eu convido você para estar conosco na próxima semana. Um abraço e até lá. Muito bem, estou de volta com boa notícia. Eu falei para você curtir, comentar e compartilhar que nós teríamos um incentivo. E agora eu vim para explicar rapidinho. Nós teremos um sorteio no final, isso na 13ª lição, desses 2 brindes super especiais. Esse aqui é um tratado de teologia da série Logos. Olha, gente, está demais. Para você seguir estudando a Bíblia com mais esse aqui, esse livro que vai poder te ajudar a desvendar alguns mistérios da palavra de Deus. E nós temos também aqui esse livro que é bastante conhecido, fala sobre os embaixadores, Atos dos Apóstolos na linguagem de hoje. Você vai gostar e vai poder também crescer na palavra de Deus. E tem mais um benefício super especial para você que segue curtindo, comentando e compartilhando, você que está sempre aqui conosco no Direto ao Ponto. Esse CD pode ser seu. Isso mesmo, é só você mandar um e-mail, escreve bem aqui, ó.
Eu Assisto Direto ao Ponto e coloca seu endereço. E esse CD vai chegar na sua casa. Então não esquece, esses aqui são dos nossos sorteios pela sua participação. Siga curtindo, comentando e compartilhando. E esse você pode pedir agora mesmo no nosso e-mail. Tá bem escrito aqui, ó, nosso e-mail para você, na nossa tela, para você mandar e solicitar o seu, chega na sua casa. Não esquece de falar que você assiste direto ao ponto e também falar que você quer o seu brinde e colocar o seu endereço.